Estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Enquanto os irmãos estavam aqui se alegrando, tocando essa bênção aqui, aí eu disse, tem um versículo que diz que Deus ele habita no meio dos louvores, no meio dos louvores de Israel. Aí disse assim, Salmo 22, versículo 3. Deus abençoe a vida de vocês, irmãos Carlos, Azevedo, Deus abençoe a vida dos irmãos. É um dom abençoado, ao vivo, é gostoso, é maravilhoso. Esse instrumento aqui chega, repinia no ouvido, no coração, e acredito que chega lá no céu também. Chega no céu também. Amém? Deus abençoe também a vida do nosso irmão Manuel, nossa irmã Sandra e todos os irmãos da nossa irmã Sandra que veio ali. Deve dar um pouco da igreja dela, não foi uma corridazinha, chegou aqui. Foi, irmã Sandra? Glória a Deus. Amados irmãos, Jesus é fiel, Ele tem uma palavra para a nossa vida. Eu peço que abram as vossas Bíblias em 1 Tessalonicenses, no capítulo de número 4. É muito conhecido porque é uma esperança gloriosa que o crente tem. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, a partir do versículo 14. É muito ouvido dos cristãos e é uma esperança tremenda que nós temos. E essa esperança não é porque nós temos alguma virtude, habilidade, ou porque nós temos algum crédito para que a esperança de morar no céu nós possamos abrir a boca. Não, não é por isso. É pelo favor imerecido. É pela graça, que significa favor imerecido. É pelo que Ele fez na cruz do Calvário. A Bíblia diz em João capítulo 10, no versículo 18, Ele disse, Jesus, eu recebi esse mandamento do meu Pai. Eu tenho poder para dar a minha vida e tornar a tomá-la. Glória a Deus, aleluia. E por isso, pela bondade dEle, pelo poder que foi dado a Ele, porque afinal de contas Ele é o próprio Deus, Ele morreu na cruz ao terceiro dia, ressuscitou, e hoje nós podemos ler o que está escrito, aleluia, em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, a partir do versículo 14, que nos diz a palavra sacrossanta, a palavra santa de Deus. Diz assim, porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus trará com Ele. Versículo 15. Dizemos, pois, isto a vós pela palavra do Senhor, que nós, os que estamos vivos e permanecemos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com brado e com a voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que estamos vivos e permanecemos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar com o Senhor no ar, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Amém? Que palavra gloriosa! Que palavra que nos enche de ânimo e de alegria! Porque nós sabemos que o Senhor se aproxima. Nós sabemos que a vinda do Senhor, como alguns dizem de forma categórica, também contundente e assertiva, o Senhor está às portas. Quando prego nas evangelizações, eu costumo dizer que nós não precisamos ser dotados de uma inteligência singular, nós não precisamos ser dotados de uma capacidade intelectual para nós fazermos uma análise do que está acontecendo no mundo. Eu lembro que há cerca de 10 anos, eu gosto, às vezes, quando eu paro assim, gosto de fazer uns textos. Eu lembro que eu fiz um texto no Facebook de uma notícia que me chamou a atenção. E essa notícia se repete. A notícia há 10 anos foi que eu li uma matéria que dizia que uma onda de calor, ela matou algumas pessoas, uma quantidade substancial de pessoas na Índia. E eu lembro que quando eu li essa matéria, eu disse, mas veja, eu comecei a refletir. Nós até entendemos quando diz, olha, teve um tsunami, teve um maremoto, uma placa tectônica se moveu, um vulcão entrou em erupção, e tudo isso, consequentemente, mataram pessoas. Em 2004, teve ali em Bali um maremoto. E aí nós começamos a olhar e dizer, olha, lamentavelmente choramos, muitas vezes, né? Oramos, e aí nós intercedemos, e eu comecei a ficar imaginando, quando é uma força que move a natureza, e algumas pessoas são ceifadas, a gente até compreende, mas essa matéria dizia que uma onda de calor
pessoas. Sinal da volta de Cristo. E aí nós vimos que agora lá no Oriente Médio, as pessoas indo naquela peregrinação, uma onda de calor que bateu 50 graus e pessoas morrendo. Sinais da volta de Cristo. Porque a Bíblia diz que haveria de acontecer sinais na natureza, sinais na sociedade. Mateus capítulo 24, a partir do versículo 3. Jesus, ele que veio apregoando o Evangelho, era um profeta. Inclusive o discípulo disse, nunca se viu tal. Um poder desse que ele fala aos ventos, ele fala ao mar e o mar se aquieta. E os discípulos estavam ali maravilhados com esse profeta que pregava uma doutrina que tinha poder, os demônios se sujeitavam a ele. E os demônios disseram, olha, este profeta é o profeta. Mas aí nós sabemos que também ele fala sobre a volta dele do fim do mundo. E numa oportunidade ali em Mateus capítulo 24, eles perguntam o que é natural. Era uma curiosidade natural. Mestre, dize-nos, quais são os sinais da tua vinda e do fim do mundo? Dentre os sinais que Jesus falou que seria um prelúdio da sua vinda, é os sinais que nós vemos hoje maiormente acontecendo. São filhos contra pai, pai contra filho. Isso nós ouvimos há décadas. Mas hoje, na era da informação, nós sabemos que quando um maremoto acontece em tal lugar, um terremoto, essa notícia chega até nós e nós entendemos que cada vez mais aumenta os sinais na natureza, na sociedade, a tecnologia avançando, sinais da volta de Cristo. Jesus disse, olha, acautelai-vos, virão muitos em meu nome, mas não sigam-os, porque é necessário que aconteça algumas coisas. E amados irmãos, hoje no ano 2024, nós estamos rodeados de sinais. A tecnologia avançando. Ali em Isaías capítulo 30, salvo engano, versículo 26, diz que nos sinais dos tempos o sol haveria de aquecer 7 vezes mais. Outro dia eu me peguei 4 horas da manhã e o calor não passava. 11 horas da noite estudando e me acabando de calor. E todos sabem, há poucos meses, 1 mês, 2 meses, é sinais por toda a vinda, sinais por toda o nosso derredor. E aí quando nós vamos para a Bíblia, nesse texto a qual eu acabei de ler, que o sinal, que ele vai voltar nas nuvens, aqueles que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, depois nós os que permanecemos seremos arrebatados junto com aqueles que morreram em Cristo, nos encontraremos com ele nos ares e estaremos para sempre com o Senhor. Quantos acreditam nessa promessa? Aí você vai para 1 João, capítulo número 2, versículo 25, diz, e esta é a promessa que ele nos fez, a vida eterna. E aí quando eu vou para esse texto bíblico, no grego existe uma palavra chamada harpazo. No Novo Testamento essa palavra tem a ocorrência de 14 vezes. Essa palavra, ela tem o sentido de raptar, de tomar de ímpeto. Nós sabemos que o nosso Deus é santo e inacessível. Em Apocalipse capítulo 21, versículo 27, diz que lá no céu, onde nós iremos, aleluia, não entrará pecado, mentira, nem nada que cometa abominação. O nosso Deus Santo, ele vai tirar a gente deste mundo, porque a Bíblia diz em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 7, temos porém esse tesouro em vaso de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não nossa. Aqueles que entregaram a vida a Jesus têm o Espírito Santo habitando dentro dele. Você tem o penhor do Espírito Santo. Alguém disse, olha, quando chegar no céu, eu quero falar com Moisés, com Abraão, com Davi. Lá no céu nós teremos interação, porque nós teremos lembrança. Nós